Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade de uma antiga lista internacional de doenças. A ação, emblemática para se quebrar preconceitos, levou à criação do Dia de Combate à Homofobia e ajudou a comunidade LGBTQI na luta por seus direitos. Mas, apesar dos avanços, mais de 70 países mantêm políticas de Estado que punem, ameaçam e matam homo, bi ou transexuais. Outros, mesmo sem leis homofóbicas em suas constituições, também podem ser considerados letais a essa comunidade. O lugar do LGBTQI no mundo ainda é marcado pela violência e perseguição. Esses outros países, eles não consideram a homossexualidade como uma doença em si, né? Porque isso até a própria Organização Mundial da Saúde já descriminalizou, já despatologizou, como a gente chama, né? Mas esses países, eles consideram uma prática criminosa e uma prática não aceita socialmente e culturalmente, muito por conta do conservadorismo religioso também, né? São países com uma tradição moral e religiosa muito forte. Então você tem influências culturais muito fortes que fazem com que a homossexualidade masculina, a feminina, a transgeneridade também, a identidade de gênero diversa sejam rechaçadas socialmente e tenham penalizações, né? Localizado na costa norte da ilha de Bornéu, no sudeste asiático, Brunei é um dos países que pune a homossexualidade. Em 2014, a Sharia, conjunto de leis islâmicas baseadas no Alcorão, começou a ser implantada a partir da interpretação do sultão Hassan al-Bolkiah. Em 2019, o processo de mudança legislativa chegou ao fim, dificultando ainda mais a vida de LGBTQIs em Brunei. Antes, um gay poderia ser preso por até 10 anos em Brunei, pelo crime de simplesmente ser gay. Depois da aprovação completa da Sharia, a punição para a relação entre dois homens passou a ser morte por apedrejamento. Entre duas mulheres, 1 década na prisão ou receber 40 chibatadas. Falar sobre essa temática é absolutamente impossível sem a gente tratar da questão do contexto religioso. Então, já que a Sharia é a lei islâmica que está sendo aplicada. Mas a gente também não pode deixar que isso se transforme em um debate raso, ou uma crítica superficial à religião islâmica, né? Já que, inclusive, diversos grupos religiosos, diversas correntes religiosas do Islã disseram que aquela não representa o posicionamento oficial da religião. Então, quando a gente fala sobre qualquer questão religiosa e sobre a importância de você ter um Estado laico, não se trata só de criticar a religião ou de criticar a fé de um representante, mas de criticar a forma como essa fé é instrumentalizada para perseguir direitos ou para cercear grupos sociais de alcançarem esses direitos. Depois da pressão internacional feita pela ONU e por ONGs, a pena de morte para gays em Brunei foi suspensa, temporariamente. A mudança de tom se deve ao boicote organizado por ativistas e famosos, como George Clooney e Elton John, à rede de hotéis de luxo que pertence ao sultão de Brunei, um dos chefes de Estado mais ricos do mundo. It's not fixed yet. There's a lot of work still to be done, but it's a huge step forward after this giant leap backwards. Yeah. Além de Brunei, outras dezenas de países violentam em suas leis a comunidade LGBTQI. A maioria está no continente africano, 33 países. Em segundo lugar, vem a Ásia, com 22. Em terceiro, as Américas, com 9. Na Oceania são 6 países. Na Europa, ao menos uma boa notícia. Nenhum país aplica leis contra sexualidades não heteronormativas. Entre as leis contra homossexuais, a pena de 8 anos de prisão está na legislação de 31 países. Em 26,
a pena fica entre 10 anos de reclusão e prisão perpétua. A pena de morte é utilizada em 6 países: Arábia Saudita, Irã, Iêmen, Nigéria, Sudão e Somália. É importante salientar que mesmo países que não possuem uma legislação explícita sobre a criminalização entre pessoas do mesmo sexo, entre relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, podem criar um ambiente político e social para que essa criminalização seja de fato sentida. A Rússia, por exemplo, eles não têm uma lei explícita que criminalize relações homossexuais, mas eles têm leis abertas que falam em antipropaganda LGBT. Não é surpreendente, por exemplo, que há algumas semanas um representante do governo da Malásia, que também é um dos 70 países, quase 70 países que criminalizam a homossexualidade, tenha dito que não existem pessoas LGBT na Malásia. Um discurso parecido aconteceu, por exemplo, na Chechênia, onde o governo abertamente perseguiu e tem perseguido e tem sequestrado pessoas suspeitas de serem LGBT. O discurso oficial é que nem existem pessoas LGBT na Chechênia. Então eu acho que combater esse tipo de discurso que tenta invisibilizar as pessoas LGBT é uma parte importante do processo de combater essas legislações. За 12 дней, которые я просидел, это в тюрьме, в этом подвале. Значит, спал буквально на картоночке, на полу, бетонным досками немножко заделан. Под этой картонкой лужа гигантской крови. Em um contexto de violação generalizada nesses países da comunidade LGBTI, as Nações Unidas nos últimos anos têm reconhecido como um fundamento para a solicitação de refúgio a violência baseada e a perseguição baseada na sua orientação sexual ou identidade de gênero. Então, esses números eles são acompanhados pelas Nações Unidas. Hoje, se você sofre violação em razão desses motivos, você consegue procurar apoio, consegue solicitar refúgio em outros países, e é realmente importante que essa informação chegue nos locais. De maneira geral, o solicitante de refúgio ele tem que estar, então, fora do seu país de origem. No exemplo concreto do Brasil, ele tem que ter saído do seu país de origem e estar em território brasileiro, né? A partir daí, ele vai poder fazer a solicitação. A forma como é feita a solicitação é igual para todas as pessoas, né? Existe uma lei que determina como vai ser feito esse pedido. Esse pedido é feito perante a Polícia Federal, que faz este encaminhamento ao CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, que a partir deste pedido vai analisar o pedido, vai realizar uma entrevista com esta pessoa e a partir daí reconhecer ou não a condição de refugiado para esse indivíduo. É claro que, durante o procedimento, determinados grupos têm certas especificidades, né? Como crianças, indígenas, mulheres e também a comunidade LGBTI. Então, de maneira geral, o que sustenta o reconhecimento de um pedido de refúgio é a pessoa, o indivíduo, sofrer um fundado temor de perseguição. Perseguição não é sinônimo de pena de morte, né? A pessoa pode sofrer perseguição de diversas formas. De maneira geral, poderia aqui conceituar como qualquer risco, né, à sua liberdade, integridade física ou vida, né? Então, de maneira injusta. Então, qualquer ato que coloque a vida, integridade física, liberdade desta pessoa em risco, não por um ato ilegal, não por um crime que esta pessoa tenha conhecido, mas por aquilo que ela é, né, esta pessoa vai sim ter direito a buscar o refúgio e depois de um processo justo, eficiente, né, dentro do estado de acolhida, se vai verificar se no país de origem daquela pessoa a vida daquela pessoa estava realmente em risco, mas não necessariamente se requer que seja um risco de morte, né? Pode ser simplesmente o risco à integridade física daquela pessoa por uma ação ou omissão, né, do Estado no país de origem. Por muito tempo eu fiquei sem me assumir, embora as evidências que era o meu jeito de ser, o que eu gostava, o desporto que eu praticava, que eu sempre joguei futebol lá,
E isso levantava suspeita, tanto no seio da família como na sociedade em geral. E para quem praticava o desporto lá em Moçambique, principalmente as mulheres, já eram conotadas como lésbicas, né? Mesmo que não fossem, mas já eram conotadas mais por causa do desporto que elas praticavam. Mas a última coisa que me pesou mesmo foi quando uma vez eu estava assim, saindo de uma balada, né? E estava com a minha parceira. Aí no carro, eu tinha bebido, né? Aí ela que foi conduzindo. Nisso a gente foi interpelado pela polícia, né? De praxe, para saber fazer o teste de bafômetro, essas coisas. Só que ela não tinha consumido álcool. Quem tinha consumido álcool era eu. Só que do jeito que eu estava vestida, eles já ficaram com aquela anima. Duas mulheres tinham essa vestida desse jeito, então é um casal, entendeu? Aí começaram a insinuar um monte de coisas e tal. Aí eu acabei falando assim, o que tem a ver, né? Eu bebi, sim, mas não estou conduzindo, e quem está conduzindo é ela. Pelo simples fato de eu ter falado, assim, nada a ver. Eles levaram a gente para a delegacia. E no meio dessa detenção, eles acabaram assediando a menina, né? Começando pelo próprio delegado, assediando ela, falando que ela poderia ter coisa melhor, que estava ali um monte de homens, que ela só escolher qual deles ela poderia querer ali e não ficar brincando, né, de namorar com mulher. Então aquilo foi a gota d'água mesmo. O Brasil já recebeu 369 pedidos de asilos de LGBTQIs estrangeiros entre 2010 e 2016. 130 já foram concedidos. Os nigerianos, os ganeses e os camaroneses estão no topo da lista de solicitações de refúgio no Brasil. Porém, a ideia de um Brasil como refúgio seguro para homossexuais não condiz com a realidade. O Brasil é um dos países mais violentos à comunidade no mundo. Uma pesquisa, levantada pelo Grupo Gay da Bahia, apontou que mais de 400 LGBTs foram mortos em 2017. O debate sobre a criminalização da homofobia chegou ao STF apenas em 2019, mas o julgamento foi interrompido em fevereiro, quando 4 dos 11 ministros haviam votado pela equiparação das práticas de homofobia e transfobia ao crime de racismo. Se nada mudar até lá, o tema será retomado pelo Supremo em 23 de maio. Eu trabalhei com a questão de refugiados LGBTI aqui no Rio de Janeiro. Mas quando eu fui fazer a pesquisa, então, ao que parecia, eu tinha bastante contato e achava que o Brasil estava melhor encaminhado. Mas quando a gente faz a pesquisa, a gente percebe que o Brasil ele se encontra nesse meio local, nessa grande área cinza em relação aos direitos dos refugiados LGBTI. Porque, de certa forma, o Brasil acolhe essas pessoas. De certa forma, o Brasil ele tem legislações progressistas para essas pessoas. A gente tem o casamento igualitário aprovado, a gente tem a retificação de nome e gênero no registro civil, independente de laudo, independente de cirurgia. Então, a gente tem direitos consolidados. Mas é muito importante pontuar que esses direitos eles são consolidados do ponto de vista jurídico. Eles não são direitos consolidados pelos deputados, direitos consolidados pela nossa política, né? Então, o que acaba é que, sim, hoje em dia, o Brasil ele é um país que recebe refugiados LGBTI e que você pode viver com uma certa proteção que você não teria em países como a Rússia, que a gente conversou, ou como o Brunei, por exemplo, já que no Brasil não existe uma lei que proíba que você exerça nenhum ato da sua vida enquanto uma pessoa LGBTI. Então, não tem uma criminalização da homossexualidade no Brasil. Mas, por outro lado, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTI ao redor do mundo. Inclusive países em que há leis criminalizando ser homossexual. Então, a gente precisa pensar um pouco além desse panorama legal e passar a pensar mais no panorama político, social e cultural. Porque se o Brasil protege legalmente, por que ele não protege de fato essas pessoas? Cada um dos 70 países onde ainda é crime ser gay tem um contexto bastante diferente.
Na maioria dos países onde a legislação que criminaliza a homossexualidade está sendo derrubada ou está sendo combatida, isso está acontecendo pelas vias jurídicas, né? Eu acho que esse é um caminho válido em muitos dos países onde essa legislação ainda existe. Paralelo a isso, eu acho que existe um trabalho importante de mudança de mentalidade com relação às pessoas LGBT e ao que significa ser LGBT. A gente poderia utilizar aí os mecanismos do sistema global, do sistema ONU, né? Porque esses países, sendo signatários, a gente pode fazer aí denúncias ao Alto Comissariado das Nações Unidas pelos Direitos Humanos. Você tem as comissões, os comitês que dão conta dessas questões, mas é um mecanismo que a gente pode utilizar também. Então, não só enfrentamento pelas mídias sociais, pelas campanhas de boicote, como a Ellen DeGeneres fez, como o George Clooney também se posicionou. Não só isso, como também acionar aí o sistema global para procurar medidas. É uma possibilidade.